Hoje eu quis gravar esse vídeo porque eu tô terminando de ler um livro que tá mexendo comigo. Chama Biblioteca da Meia-Noite. É sobre tudo que a gente gostaria de mudar na nossa vida, sabe? Eu tô indo treinar agora, mas depois eu quero te contar porque que esse livro me fez pensar de uma forma diferente. Breaking the chain, feeling the gain, now I'm rising. Open the gate, never too late, no hiding. Wings open wide, trusting my God, ready to take off, ready to take off. Someday, I know I'm moving in the right way. Oh, one day, I keep praying, I keep praying. I keep I'm not alone, 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 I'm not I keep praying, I keep praying. Bom, treininho de dorsal finalizado. Agora eu tô trocando de academia pra fazer o treino de corrida porque a esteira tá lotada. Bom, terminei o treino aqui de corrida, então eu fiz 4 exercícios de dorsal e agora eu acabei de fazer 5 km em ritmo leve. Bom, enquanto eu tava aqui correndo eu fiquei refletindo sobre o livro, né? Será que se fosse possível viver uma vida paralela à minha, numa espécie de multiverso, será que eu viveria ou estaria nessa vida atual? E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês daqui a pouco, mas antes eu preciso ir pra casa. Bora! Para quem não sabe, A Biblioteca da Meia-Noite é um livro que conta a história da Nora, que tenta tirar a própria vida e acaba parando numa biblioteca entre a vida e a morte. Essa Biblioteca da Meia-Noite funciona mais ou menos como se fosse um local entre a vida e a morte da Nora Seed. Durante a sua vida, a Nora teve vários arrependimentos, e nessa biblioteca há diversas estantes com diversos livros. Todos esses livros representam uma vida diferente que a Nora teria tido caso ela não tivesse tido todos os arrependimentos que ela teve. Ou seja, se ela tivesse tomado uma decisão diferente na vida, ela teria seguido um rumo diferente e, portanto, teria uma vida diferente em um outro universo paralelo. Então, cada livro que a Nora escolhe ler é como se ela estivesse vivendo uma vida paralela, como se fosse uma espécie de multiverso. E esses livros representam justamente os arrependimentos. A Nora acaba experimentando essas vidas e a partir do momento que ela descobre que essa vida não era tão perfeita assim, é como se cada livro se dissolvesse. Esse arrependimento que ela teve na vida não existe mais. Ela acaba experimentando diversas vidas durante o livro. Por exemplo, uma delas onde ela é nadadora olímpica, motivada pelo arrependimento de ter largado a natação quando jovem. Na escola, ela era uma nadadora exímia, ela tinha participado de diversas competições,
sonhos, mas na época ela entende que na verdade esse era o sonho do pai dela e não dela. Mas durante a vida é algo que sempre ficou na cabeça dela, esse se. E se na verdade fosse o meu sonho? O que teria sido da minha vida se eu tivesse seguido a vida de uma nadadora olímpica? Em outra vida, ela é uma rockstar super famosa, motivada pelo arrependimento que ela teve durante a vida de não ter seguido a escolha de continuar na banda que ela tinha durante a adolescência, junto com o irmão e com um amigo da época da escola. Em outra vida, ela só tá casada com o ex-namorado dela. E eu acho que a moral da história disso tudo é que a partir do momento que ela vivencia essas vidas, ela entende que na verdade não existe vida perfeita, existe a vida atual. Muitas vezes acontece isso na nossa vida também, né? A gente acaba idealizando uma vida, idealizando ela como se fosse perfeita, o que na verdade não existe isso. Não existe vida perfeita, existe a vida que você vive, as escolhas que você toma e os aprendizados que você aprende com cada decisão tomada. Eu acho que esse livro me pegou muito forte, porque eu também tenho vários e se's na minha cabeça. Eu sempre fico imaginando, e se na minha infância eu tivesse insistido um pouco mais na carreira de jogador de futebol? Eu sempre joguei muito bem, mas eu acabei não tendo o apoio dos meus pais na época. Mas eu poderia muito bem na época ter insistido muito mais, para eles tentarem me colocar numa escolinha e tentar seguir esse meu sonho. Eu também consumo o YouTube faz muito tempo. Durante vários anos da minha vida eu fiquei pensando, e se eu abrisse um canal? Só que na época eu nunca abri, justamente porque eu imaginava que quando eu lançasse o meu primeiro vídeo, ele teria que ser perfeito. Mas, sempre quando a gente fica pensando demais, a gente acaba não fazendo. E eu acho que o primeiro passo é justamente você começar a fazer algo. Pra quem não sabe, eu também já fui jogador profissional de FPS, na época do PS3 e do Battlefield 3. Às vezes eu me pego pensando também, e se eu tivesse insistido um pouco mais em ser um pro player de FPS, será que eu estaria mais feliz do que eu estou hoje? E eu acho que o grande ensinamento que eu tive nesse livro até agora é justamente isso. Ele mostra que em toda vida existe um vazio, existe uma dor. Não existe uma versão da nossa vida perfeita, existe a versão da nossa vida agora. Às vezes a gente acaba levando o nosso agora cheio de arrependimentos por decisões que a gente poderia ter tomado de uma forma diferente. Mas ainda que a gente tivesse tomado uma decisão diferente daquela que a gente se arrependeu, ainda assim esse novo caminho seria diferente do que a gente acaba imaginando, do que a gente acredita que poderia ser. A conclusão que eu chego é que nem eu e que nem você que está me assistindo deveria se arrepender das decisões que a gente tomou no passado. Cada decisão tomada nos levou a sermos quem nós somos hoje. E por isso que a gente deve focar no agora, não no que já foi um dia. Mas agora, eu que deixo a reflexão com vocês. Qual livro da sua própria biblioteca da meia-noite você escolheria abrir? Que arrependimento que você tem na sua vida atual que te levaria a idealizar uma vida diferente da que você vive hoje? Esse vídeo foi um pouco diferente dos que eu tenho postado aqui no canal, mas eu queria abrir esse meu pensamento para quem também carrega algum arrependimento aí dentro de si. Eu ainda tô meio que digerindo o final desse livro, mas a grande lição é que não existe uma vida perfeita. Existe a forma como a gente decide cuidar da nossa vida. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí nos comentários. Existe alguma versão da sua vida que você teria curiosidade de viver? E valeu demais por passar esse dia comigo. Até o próximo. Bom, pessoal, mais um fim de vídeo aqui no canal. Se vocês curtiram o conteúdo e assistiram até agora, por favor, se inscrevam no canal. Muito importante para ajudar o canal a crescer. Dê o like também. Comenta aí nos comentários o que vocês gostariam de ver para os próximos vídeos ou algo que vocês queiram saber sobre mim. E é isso, tamo junto.